Eu chegar. Frida chega na sala. Dá licença. Obrigada. Ao vivo? Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. E a cores? Ao vivo. Eu fico assim, né? Não podendo. Saulo já entrou. Saulo, a gente já vai falar contigo, cara. Espero o pessoal chegar e a gente vai fazer uma introdução, pequena introdução aqui. Cuidado. e depois a gente te chama. Teu pai, ó, Edinaldo, sogrão, chegando. Ei, pai. Colocando aqui a indicação do Saulo, nosso mais novo conhecido, o Jonathan Silva, Dona Nélia, Andréia. Esperar mais um tempinho para ir aquecendo. O som é muito bom, viu? O som é muito bom. Já falei, é o Jonathan Silva, indicação do Saulo, muito bom. Tem no, a gente não tem, né? Aí tem no Instagram, não, como é que fala? Spotify. Eu sou Gabriel. Eu sou Gabriel. O Marco Cabral, que é o filho. Saulo. Meu irmão. Daqui a pouco a gente começa. Sussa! Esperar mais um tempinho. Tiago, Sussa. Daqui a uns 2 minutos a gente começa. Soler. É esse disco aqui que tá tocando, ó. Não sei se vai dar pra ver, se vai estar ao contrário. Mas tá ao contrário. É do Jonathan Silva. Foi uma indicação do Saulo. Tô lavando a louça, maravilha. Tô bebendo. Tintim. Tintim. Alguém tem que lavar a louça, né? Em breve. Hoje é sábado. Isso, os cafajés. Canalhas. 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 Mais 1 minuto. Daqui a 1 minuto a gente começa aí. Foi bater tambor na beira-mar. Sara caprichou no decote do vestido, pôs um piercing no umbigo. Sara tem o dom de clarear. Começar? Podemos. 35, vou esperar um 36. Você vai... Chama o Saulo agora. Ah, tá. Vou fazer, lembrei. Puxa tudo pra... Peraí. Vou começar esse nosso dia, ou tarde, por um poema que, olha a loucura, eu tava querendo um poema, né, para ler. Deu assim, a cerveja é bom para pensar, como diz a música da semana passada. E peguei um livro
esse livro, toda a poesia do nosso amigo Ferreira Goulart. E aí abri a página e primeiro poema, o nome do poema é Pela Rua, né? E aí a coisa, eu tô falando que o Saulo é bruxo, né? O Saulo é bruxo, gente. Saulo é bruxo. Já comecem com essa exclamação e afirmação. E aí eu vou ler um trecho do poema. A cidade é grande, tem 4 milhões de habitantes e tu és uma só. Em algum lugar estás a esta hora, parada ou andando, talvez na rua ao lado, talvez na praia, talvez converses num bar distante ou no terraço deste edifício em frente. Talvez estejas vindo ao meu encontro sem os saberes, misturada às pessoas que vejo ao longo da avenida. Mas que esperança! Tenho uma chance em 4 milhões. Se ao menos fosses 1000 disseminada pela cidade. Então, começamos com esse poema, começamos a nossa conversa de hoje. Literatura na calçada. na calçada. A gente está chamando o Saulo aqui. Saulo está... Está conectando. Está na conexão, vamos lá. Começando. Opa, tá me ouvindo aí? Estamos ouvindo. Estão vendo? Ainda não. Ainda não, só ouvindo. Que já é uma coisa, né? Se a palavra chega, a cara não precisa chegar. O importante é a palavra chegar. Nada ainda? Não, tá só ouvindo você. Então é melhor, deixa eu sair e entrar de novo. Tá. Tá bom? Acho que tá bom. Vamos esperar que dê um problema. Esse trio é de responsa. Rabelo. Antônio Augusto, direto de Porto Alegre, dizendo, já tô na 7. Na 7 de Porto Alegre. Adriana Coutinho, irmã de uma grande figura. Queremos ver o Saulo. Calma. Peraí, Saulo, uma solicitação. Aperta ali. Calma. Visualizar. Fazer a transmissão ao vivo. Vamos ver agora. Queremos ver o Rufem os Saulo. tambores. Nosso bruxo chegará em breve. Tecnologia. Às vezes não funciona, né? Você tá no 3G ou você tá no... Você tá na 7, né? Wi-Fi? Você tá na 7. Você tá na 7? Isso não tá rolando. Mas calma que vai rolar. Gente. Deixa eu mandar de novo aqui. Senão a gente faz um aleatório aqui, a gente começa a conversar com alguém que está presente aí. Eu já estou entrando. Agora tá ouvindo ou só apareceu a imagem agora? Tá ouvindo também. Opa! Maravilha, cara. Seguinte, primeiro, agradecer a sua participação aí, a vontade de participar Aceitar o convite, desse né? projeto nosso aqui, né? Que está ganhando vida aos poucos. E também agradecer pela sugestão do disco, né? Na verdade, do músico Jonathan, desde ontem. Jonathan Silva, né? Que desde ontem a gente está escutando aqui, estamos gostando muito. Depois a gente vai parar um pouco para a gente escutar um pouco melhor. E a gente queria começar... Esse Benedito é uma obra-prima, né? Nossa, é lindo. Lindíssimo, lindo. lindíssimo, lindíssimo. Né? E aí a gente queria conversar contigo, Saulo, perguntando um pouco da sua trajetória de vida, né?
como é que você chega no centro de Vitória, como é que você chega em Vitória, porque você não é de Vitória, né? Então vamos lá. Conta aí pra gente. Conta pra nós, porque tem muita gente que não te conhece aqui nessa conversa. Eu sou lá do sul da Bahia, norte do Espírito Santo. Sou de um município de limites, né, de limítrofe entre Bahia e Espírito Santo. Se chama Pedro Canário. E fiquei por lá, trabalhava por lá, minha família é de lá. E quando chegou um momento em que quando eu fiz 16, 17, 18 anos, era o momento do governo tucano, governo FHC. Então a gente não tinha muita perspectiva, assim, não tinha muito o que fazer, nem na cidade, e também não tinha muita coisa também para pensar, assim, tipo, de possibilidades, né? E aí eu vendi uma moto que eu tinha trabalhado e comprado essa moto, peguei a grana e vim para Vitória para estudar. Aí eu passei no vestibular da UFES para História, fui fazer História na universidade, tinha 19 anos, fiquei 6 anos lá, demorei bastante para concluir o curso, adorava o curso. E fiquei por Vitória. E inicialmente eu morei na Bahia Noroeste, morei ali em Caratuíra, atrás do cemitério, vizinhos muito silenciosos. E depois eu vim para o centro de Vitória, né? Era um momento de muita decadência do centro, assim, mas acho que era o auge da decadência do centro, do esvaziamento. O Palácio da Fonte Grande, na Rua 7, por exemplo, ele estava todo em tapume. Ele funcionava como a sede da Excelsa, que hoje é EDP, né? E ela tinha mudado dali, aquilo estava em decadência. Mas eu, assim, apesar de tudo, eu gostava daquele centro também esvaziado, embora sentisse uma tristeza por isso também. Né? Então, era muito perigoso andar à noite, mais do que hoje em dia, né? Muito do estigma do centro que tem de violência hoje, inclusive é dessa época, né? Que era realmente muito perigoso. Você lembra quando você era abandonado. Você lembra o ano, Saulo? Você lembra o ano que foi isso? Foi 98. 98. E aí, tipo, o centro, tanto que em pouco tempo eu consegui até juntar uma grana e comprar meu apartamento, porque eles valiam 4 vezes menos do que vale hoje, pelo menos. Era tudo muito barato aqui no centro, né? E é aquela coisa, né? A gente que consegue comprar nessas épocas, né? Ou então consegue alugar nessas épocas algumas coisas, né? Só que aí depois vem a valorização, chega as pessoas para o centro, aí a gente é obrigado a ir embora, porque não aguenta mais pagar o condomínio ou não aguenta mais pagar o aluguel, né? Geralmente, assim, quem tem uma visão mais artística da coisa, vai para as áreas abandonadas dos centros históricos, aí isso se valoriza e depois esse cara tem que ir embora se ele não tiver dinheiro para ficar ali. É um processo triste. Mas aí os artistas chegarem, né? As pessoas que moram aqui há muitos anos, assim, ou que porque estão alugando, né? Que conseguiram vir, porque conseguiram alugar o apartamento, chega uma hora que valoriza. Eu acho que a gente ainda não está nesse ponto, graças a Deus, em Vitória, mas a gente sente uma valorização imobiliária grande já, né? E aí é o risco de pessoas que enchem de vida hoje a cidade começarem isso mudar, né, de alguma maneira. Sim. Continua. O Harvey fala sobre isso, né, gentrificação, tal. É um processo, a nova fronteira da gente em termos de montar coisas assim voltadas para a cultura, a gente começar, talvez a gente tenha que começar a ocupar a região da Vila Rubim, por exemplo, no futuro. Mas esse tempo de pandemia também, ele deu uma pancada aqui no centro de Vitória, que talvez muitos dos estabelecimentos que fecharam não vão conseguir reabrir. Certo. Na fase da reabertura, né? Ali na Jerônimo Monteiro, principalmente, que já estava numa crise grande, eu acho que tende a se agravar. Então, eu acho que nesse tempo pós-pandemia, só quem ama muito o centro vai continuar tentando lutar para ficar aqui. É por isso que a gente tem que valorizar essa galera, né?
Casa de Bamba, o Grapino, o Telema, Etá, Estael, né? Essa galera toda que está fazendo, tentando se manter no centro, porque vai ser uma fase bem complicada. Agora é complicado, mas eu vejo ela se agravando mais ainda depois, né? Sim. Mas enfim, aí o centro era isso, né? Esse abandono, mas ele já tinha um elemento humano muito bacana, né? Porque eu lembro que nessa época, quando eu voltava do trabalho, bebia uma cerveja lá no Palmeiras, lá em cima, onde hoje é o bar da Panela, perto da Zilda, lá em cima, na Piedade, o Sovaco da Cobra, o Asa Branca, no Parque Moscoso, o primeiro Galete, que é o Galete do Porto, que tinha duas portas, era uma porta voltada para Beira-Mar e uma porta voltada para Jerônimo Monteiro. Ele não fechava, era 24 horas, o Galete do Porto. Depois que veio o Galete do Parque Moscoso. Não sabia disso. O Galete do Porto era... a zona do Meretrício era a região do Porto. Aí você tinha ali perto do Banco do Brasil o Scandinave, que era uma boate com prostitutas e marinheiros, e você tinha o Galete ali também, né? E o Galete frequentado muito por marinheiro, eu já bati muito papo bêbado ali com romenos, falando de Cioran com o marinheiro romeno, sem falar inglês, ele sem falar inglês também, e a gente misturando tudo, e ele não entendendo nada do que eu falava, não entendendo nada do que ele falava, né? E eu falo, Cioran, aí ele, uncle, tipo, meu tio, cara. Deve ser um sobrenome lá, tipo Ribeiro, Silva. Aí... eu lembro dessa época também, você vê a questão, né? Tipo, a polícia aparecia muito para dar baculejo lá no Galete, né? Muito. Era uma região de prostituição de marinheiros, né? E aí eu lembro que eu ficava lá sentadinho com meu conhaque lá no balcão, aí chegava a polícia e mandava todo mundo pra parede. Aí quando chegava na minha vez, você não. Aí eu ficava assim, porra, bicho. Será que eu não... Só porque eu sou branco, gordo, não... Será que eu não tenho capacidade de cometer crime? Os caras acham que eu sou capaz de cometer um crime, de estar com droga, de estar com o que for. E aí ficava todo mundo na parede e eu lá, tipo, porra, você fica aí. E aí, porra... Aí eu ficava até com medo dos caras achar que eu era X9, alguma coisa, né? Porque... Mas isso é uma coisa incrível. E tipo, hoje em dia eu sou um cara mais tranquilo, né? Mas eu era um cara da madrugada do centro, lidando nesses lugares e conversando com os artistas dos bares da Rua 7, no bar do lado do Carlos Gomes, que era o Chiquinho na época. Então você já tinha aí os poetas que andavam para cima e para baixo, Marcos de Castro, Valdo Mota, né? Franklin Neto, e os artistas, né? Cleverson Guerreira para cima e para baixo, Marcos Conká, Sueli Bispo, Naná Vasconcelos, Paulo de Paula. Era muito pulsante, assim. Apesar de toda a violência, apesar de todo o abandono, você tinha um gueto pulsante no centro de Vitória, né? E ainda tem, né? Mas tipo, eram oásis, eram ilhas, né? Pulsantes, né? E aí, nesse tempo todo, eu nunca sofri um baculejo de polícia, andando para cima e para baixo, por exemplo, né? Aí você vê amigos meus, toda semana, todo dia. Você conheceu o Bar Santo, Saulo? O Bar Santo já conheci como restaurante. Tá. Eu acho que ele tinha fechado em 1990, eu acho, e ele reabriu em 94 como restaurante. Okay. Eu conheci como restaurante. E aí, quando eu cheguei, era restaurante. Eu cheguei a conhecer como... Né, nessa época, um bar que tinha muitas imagens era o bar do GG, ali na esquina, né? Então, você tinha fotos do GG ali com... Né, na época, o GG gostava do Lula, então tinha o Lula, na foto do Lula bebendo lá. Não sei como é que tá hoje em dia. Sim. Oi? Ele tirou o Lula. Tirou o Lula? Pô, tem que fazer um movimento pro GG voltar com o Lula, bicho. Aí eu volto a beber lá. Mas falando
E a literatura, como é que Ai, entra? perdão, e o Brits já tinha fechado já muito tempo, né? Na época que eu cheguei, o lugar onde é o Brits, que é ali na esquininha da Gama Rosa com a Praça Ubaldo, ali era um bar chamado Antônios. Antônios. E aí a retomada daquela rua, e ele fechou depois, a retomada da Gama Rosa foi um bar onde está o Casa de Bamba hoje, que na época era Augustus Boutique. Ali foi meio que uma retomada da Gama Rosa e tal. Quando eu cheguei. Tinha chorinho, né? Toda semana, jazz. Jazz, tinha umas coisas ali, samba também. Né? Tinha, depois veio o Doca, né? Na frente, né? Logo depois do Botequim, do Augustus, né? Isso, depois virou o Casa de Bamba, o Augustus, aí veio o Grapino, né? Enfim. E aí, tipo, a gente. A editora surgiu aqui no centro de Vitória, mas funcionava na minha casa. A editora Cousa, ela não tinha sede. Né? A sede da editora Cousa, ela veio de um processo recente, de 3 anos, eu acho, 3 ou 4 anos, que é quando meio que a gente viu que tinha esgotado as possibilidades da internet, da venda virtual, dos eventos que a gente fazia, e aí a gente sentiu necessidade de ter um espaço. E aí a gente conversou com a Alba. A Alba é dona daquela casa na Rua 7, aquela casa linda, que ela restaurou, que ela reformou, né? E naquela garagenzinha da casa, que ela tinha reformado com uma finalidade, que ia ser o estúdio de tatuagem do Abrão, o Abrão acabou comprando uma casa depois, fazendo estúdio em outro lugar, a gente montou a Cousa ali, e curiosamente aquela casa era a casa de Renato Pacheco, que é um historiador, escritor, né, muito bacana. E aquela era a garagem de Renato Pacheco. Então a gente montou a loja da editora na garagem de Renato Pacheco. Né? E aí, no caso, a ideia era ter esse ponto de encontro ali na Rua 7, com os livros expostos e com os eventos. Que não é uma coisa muito nova, isso, de uma editora ter seu espaço. E quando eu digo não é muito nova, isso é coisa do século XIX. Porque no século XIX, as primeiras editoras brasileiras, elas basicamente são ateliês editoriais com tiragens de 200, 500 exemplares e com loja para vender os livros. Assim é a Garnier. A Garnier tinha a livraria dela e ela fazia os livros e vendia ele mesmo. E para atrair as pessoas, lá você tomava conhaque, você tinha bebida, você tinha comida, você tinha tudo isso. Outro editor histórico brasileiro é o Paula Brito, que inclusive é negro, né? Um dos maiores editores brasileiros de todos os tempos, o cara que realmente transformou a tipografia em edição. Como é que é o nome? Ele era Paula Brito. Paula Brito. Ele, naquele momento, porque a edição ela tem uma coisa que é ficar entre a indústria, né, a fábrica, e o comercial e o cultural e intelectual. Então, geralmente, a elite abastada, ela não queria sujar a mão de tinta. Ela não queria ficar numa oficina quente. É um trabalho operário. Então, os tipógrafos, eles vinham das camadas pobres, camadas médias ou pobres. Então, é por isso que havia um espaço para o tipógrafo entre, na época, que chamava de mulatos letrados. Os mulatos. Né? Eles não seriam incorporados à inteligência brasileira, mas eles eram fundamentais para manter o sistema funcionando. Né? Existiam até textos defendendo cargos públicos para os mulatos. Não os cargos altos, mas cargos públicos médios para os mulatos. Né? E o Paula Brito é um desses caras. Machado de Assis é outro desses caras. Né? A ligação de Machado com Paula Brito também, inclusive, é muito grande e tal. E o Paula Brito, ele abriu a livraria dele, onde você comprava cachaça, conhaque, chá, coisinhas para presentes, miudezas para presentes, e os livros. Né? Não. Ou seja, é a gente.
O cara passava lá no ateliê de Paula Brito, na Marmota, né? Manuel Góes comentando aí, ó, compartilhando, Manuel Góes, meu próximo autor na editora. A Marmota, na verdade, era um periódico que Paula Brito fazia, Marmota Fluminense, né, que era um jornal que ele fazia. E aí, na tipografia Paula Brito, você chegava lá, perguntava qual que são os últimos livros aí. Aí ele falava, eu tenho esse aqui do Machado, tem esse aqui de fulano de tal, entendeu? E ele se tornou sócio do imperador, do Dom Pedro II, para aumentar a tipografia. E eu lembro de uma coisa bacana, que é eu li isso, acho que foi nas Barbas do Imperador, Sim. da Schwartz. O Basílio da Gama chega da Europa com os manuscritos do Uruguai, né? E que é considerada a obra fundadora do romantismo brasileiro. Aí ele sai do navio direto para o Paço Imperial para ler para o imperador, para Dom Pedro II. Aí ele lê, quando termina de ler, ele olha para o imperador está chorando, emocionado com o Uruguai. Aí o imperador chama o ajudante de ordens, aí o cara vem, aí ele pega, leve para Paula Brito, mande fazer a edição mais luxuosa possível, tantos exemplares. Aí já sai o cara direto para Paula Brito fazer o livro, né? E depois vai ser difundida nessas bodegas que são a coisa de hoje em dia. A gente meio que o mercado editorial evolui para um lado, para as livrarias, para as grandes editoras, parará, só que no momento de crise ele volta ao que ele era do século XIX. Mas por mais que já tenha sido praticado esse tipo de editora, não deixa de ser, olha só, não deixa de ser uma novidade isso dentro da cidade, do mercado editorial ainda hoje, né? Nesse momento agora, né? Na verdade, Gil, é como se fosse um retorno àquela filosofia sem a gente perceber. É como se a própria dinâmica da produção e difusão levasse a gente a isso de novo. Uhum. Né? Por uma questão da crise do modelo, o modelo que foi construído. Né? Que é um modelo que nunca foi autossuficiente. As grandes editoras brasileiras, e isso é triste, porque eu não tenho nada contra as grandes editoras, pelo contrário, eu amo a Companhia das Letras. Um país, eu acho que um país que se quer se afirmar culturalmente, ele precisa ter grandes editoras. Ele precisa ter isso. Grandes editoras que sejam canônicas, até para ela publicar coisas para a gente criticar ou aceitar. Sabe? Acho que a gente precisa ter grandes editoras. Né? E a gente formou isso sem ela conseguir chegar ao mercado. Foram as compras governamentais que sustentaram esse modelo. E aí, quando o governo para de comprar livro, fatalmente, né, o sistema cai, né? E aí, tipo, o que eu tenho acompanhado das pequenas editoras no Brasil é que elas têm buscado esse modelo, então, que a gente tinha no século XIX, não por uma questão da gente ter a noção disso, por ter pesquisado Paula Brito, Garnier, essas coisas, mas porque a dinâmica leva a gente para isso. Sim. Né? Mas é extremamente positivo, porque a gente constrói espaços vivos. Lá em Ilhéus, a Mondrongo construiu lá qual é o nome da loja da Mondrongo lá em Ilhéus? Em Tabuna, na verdade. Acho que é contemporânea, não sei se é o nome agora. Lá em São Paulo, a Patuá monta a Patuscada, que é um bar. Né? Uhum. Lá em... Tem um cara bacana, tem uma editora muito bacana no interior de São Paulo, que é a Letra Selvagem, publica coisas maravilhosas, geniais, assim, e eles têm também uma loja, né? Então, meio que a gente talvez evolua para esse modelo sempre, né? Sim. Mesmo que se recupere o mercado e mantenha-se as grandes editoras, isso é uma coisa. E a gente é uma outra coisa, mas no final o objetivo é a produção e a difusão da palavra. Sim, e uma coisa alimenta a outra, né? A gente estava conversando um pouco essa semana, tem um pouco a ver com o que você está falando, sobre as livrarias de rua, que durante um tempo, né, você tinha, e aí
essas editoras que se transformam também em livrarias, em bares, em cafés, em lugares de exposição, elas, durante o tempo, foi muito forte, né? A presença das livrarias direto na rua. E aí depois, quando a gente pensa nos shoppings, esses grandes centros comerciais, essa livraria perde um pouco espaço, porque não consegue pagar a conta do shopping, e aí fica meio sem saber. Isso aconteceu em Vitória, né? Imagino que em outras cidades também. Essas livrarias de rua vão aos poucos desaparecendo. E aí, de uma certa maneira, agora, com isso que você está falando, a gente vê esse retorno das livrarias de rua pelo pequeno, né? Que não é pelo grande. É pelo pequeno, por essas ações que são pulverizadas, às vezes não são centradas, né? Mas elas estão aí acontecendo. Você vê, pelo menos como agora, uma saída, uma oportunidade de saída. Né? Nesse momento, pelo menos, a gente começa a ver, né? Eu não tinha conhecimento, mas umas 4 livrarias, ou editoras, melhor dizendo, não só livrarias, mas editoras, né, na Grande Vitória. Né? Provavelmente existam mais. Mas com uma circulação de autores capixabas, autores de outros lugares também, mas a afirmação do espaço, do lugar, do território, né? Isso é muito bacana. Sim. E aí aquela coisa que você estava até provocando, a Camila estava provocando e você também estava provocando, Gil, quando me chamaram para esse papo, que era o tempo todo vocês dizendo, e aí, a literatura, onde está a literatura? A literatura será que só está no papel, só está no livro? Né? E a gente vê que na cidade, né, a gente tem um impulso, né, muito grande da literatura mostrar que ela não está só nesses lugares, só nessas lojas, nesses livros, né? Ela está nos muros, né? E aí a gente vai até a origem, porque esse fenômeno da literatura enquanto palavra impressa é um fenômeno, né, que não é tão antigo assim, né? Sim. A gente tem a narrativa, né? A poesia, a narrativa, ela surge antes de você imprimir esse código no papel. E quando você imprime esse código primeiro, não é nem no papel, ele está impresso na pedra, ou seja, ele está impresso na parede, né? No sólido, né? Tem um livro que eu adoro, de uma professora da UFES, qual o nome? A Leni Ribeiro Leite. Está aqui o livro aqui. Esse aqui, olha. Adoro esse livro. Marcial e o Livro. Esse livro, gente, vocês vão achar lá na editora Edufis. Eu acho que está até disponível para poder baixar de graça lá no site da Edufis. Esse livro é genial. Ele fala do Marcial, que é um poeta latino ali do 1º século antes de Cristo. E a obra do Marcial, ela está muito voltada ao suporte também, porque ele pegou a transição da poesia que era falada, memorizada, para o suporte impresso. Os primeiros livros, as plaquinhas, os primeiros papiros, o códice. E aí, na própria obra dele, ele refletia sobre o que era ver o poema dele nessas tecnologias. Né? Essas tecnologias de impressão, de chegar ao leitor. E aí, ali na Roma antiga do 1º século, né, o que acontece? Você tem os primeiros fenômenos de difusão literária impressa. E aí surgem pequenas livrariazinhas, pequenas lojinhas, geralmente perto do fórum, perto do templo, locais de maior circulação, lojas pequenas. E os livreiros, eles em geral, eles pegavam às vezes uma parte do poema que era memorizado, e ali ele está sendo escrito, né? E colocavam em plaquinhas na porta, para as pessoas passarem, olhar e chamar a atenção e entrar e querer comprar o livro. Isso no século I a.C., né? E o Marcial, ele faz uma reflexão sobre isso, tipo do suporte, do surgimento das primeiras livrarias, né? E do susto que é isso, porque alguns poetas vão achar que a poesia escrita não é mais poesia. Eles vão achar que se o texto foi para ali, ele vulgarizou. Né? Então, essa poesia sai daqueles círculos, né, dos palácios, onde alguém declama, né, e alguém decora e depois declama para outro, às vezes pode eventualmente declamar na rua, na praça, tal, mas geralmente ela fica muito restrita aos palácios, tal, e com isso ela ganha a rua, ela ganha o leitor na rua, né?
E aí você tem Horácio, por exemplo. Horácio, ele tem um... Ele faz uma citação sobre isso, que vou ler para vocês o que Horácio fala. Fala, né? fala. Enquanto o Marcial fica empolgado, porque ele acha bacana, a poesia dele tá na mão de todo mundo tal, o que Horácio fala? Nenhuma loja, nenhuma banca terá meus livros, que a mão do povo venha molhar com seu suor. Nossa. Olha isso, cara. Nenhuma loja, nenhuma banca terá meus livros, que a mão do povo venha molhar com seu suor. Nossa, maravilha. E aí é o impacto, é a tecnologia do livro chegando, é igual o e-book hoje em dia, né? É literatura, não é literatura? Se perde, o suporte leva para outro lugar, né? Se leva se leva para o livro, se leva para o jornal, né? Se leva para a música. O que você vai ler e como chega até você. Isso influencia como você vai apreciar o que é lido, né? E aí o Marcial, ele mostra que para ele sim, mas para ele é positivo, né? Esse fenômeno, por exemplo, do livro Códice, do romance, por exemplo, grande e tal, né? Que te passa as páginas, é um fenômeno de menos de 500 anos. Né? Você tem o rolinho antes lá, tal, e na verdade é um formato de literatura que populariza esse outro formato de livro. Porque a literatura que vai surgindo, que transforma e é transformada, né? Ela exige um novo suporte. E aí você vai chegando em novos suportes de leitura, né? E tudo vai convivendo o tempo todo, né? Ou seja, do sistema de grande impressão e grande livraria, a gente volta para o sistema artesanal de pequena impressão e pequena livraria. Do sistema de valorização da cultura livresca, do que é impresso, você convive com o oral de novo, você convive com a poesia falada, você convive com aí estão os saraus aí, né? Então, a questão dos meninos aí fazendo os slams, as meninas fazendo os slams, né? Então, do suporte de você fazer uma impressão artesanal, né? Como os mimeógrafos dos anos 70 tal, e arrumar meios de difusão. Acho que o tempo todo a gente vai construindo e destruindo a partir de uma tradição, né? E eu sempre vejo esse processo como rico, né? Claro. Meu primo baiano, Lima Trindade, falando, bobagem pensar que o suporte mata a expressão. Verdade, Lima? Fora isso, né? Gente, conheçam esse escritor, viu? Lima Trindade, viu? Lima Trindade, esse homem, ele é brasiliense, mora em Salvador, mas o primeiro livro dele, né, Todo o Sol mais o Espírito Santo, pela Atelier, editora ótima, essa editora que não publica à toa. Né? Sim. Fala muito sobre o Espírito Santo. Né? Ele tem família aqui em Guarapari, então é uma obra nacional, um escritor nacional que fala, né, sobre nossas paisagens e tal. Conheça o Lima Trindade aí. Bacana, primo. Obrigado pela frase aí. A gente recebeu vários comentários aqui. Teve gente lembrando de outros bares, das livrarias da Rua Nestor Gomes. E lembrando também dos sebos, né? Dos sebos. Agora tem um sebo novo aqui na Gama Rosa, né? Tem um sebo que está fechado aqui na 13 de maio, mas de vez em quando abre, mas nesse período... Quem tá me ligando aqui, meu telefone tá tocando. Quem tá me ligando é Roque Ferreira, lá da Bahia. Fui falar da Bahia, aparece o Roque Ferreira. Vou ter que recusar a chamada, mas depois eu falo com ele. Oi? Meu pai, inclusive, é baiano. Ele tá vendo a gente, Saulo? Ele é dessa região norte do Espírito Santo, sul da Bahia. Qual a cidade, Camila? Ele nasceu em Potiraguá, mas foi muito novo para Mucurici. Mucurici é Espírito Santo ainda. Mucurici, Espírito Santo, a Bahia. Do outro lado é a Bahia. É limítrofe também. É a tríplice fronteira que a gente chama, o contestado. Isso, exatamente. Tá falando aí, primo é suspeito, o sangue tem álcool. Tomando café, eu tô tomando café. É café. Tem que voltar pra loja e fazer entrega hoje ainda, cheio de livro para entregar da coisa.
nesse tempo aí, você falou de 3 anos, eu acho que tem mais anos que a Cousa está aqui, pelo menos na 7, né? Mas como A editora, Cousa tem 10 anos. 10 anos, O processo dela lá na 7 tem 3, quase 4 anos. E ela na Gama Rosa tem 2 anos. Vai fazer 2 anos agora em janeiro. Um ano e pouco. É porque parece que tem mais tempo, às vezes, pra gente também. Sim. Porque a gente já fazia muito evento antes na rua, né? A gente fazia, por exemplo, literatura Quilo na feira, botava banca ali na frente do Bimbo, não só com a Cousa, mas com as parceiras, né? Que tá aí a editora Pedregulho, a editora Cândida, aí a irmã mais nova, a caçula, é a Maré, que é aqui no centro também. E você tem ainda uma editora acadêmica, né, que é a Mil Fontes. Né? Tem um mercado editorial aí bacana aí, tipo, tem a Formar, que faz mais livro infantil, infanto-juvenil, né? Então, tem um mercado assim, editorial, há uma tentativa de construção de mercado editorial. Eu não costumo dizer mercado editorial, porque eu acho que às vezes ele não existe nem nacionalmente. Porque se eu excluo a compra governamental, né, que foi o que aconteceu nos últimos anos, você desaba boa parte das livrarias e das editoras grandes. Né? Então, o mercado editorial é uma construção que vem desde o século XIX. Até hoje é uma construção incompleta no Brasil. Né? Só que tem gente pequenininho que eu chamo de baratas da edição. Você pode ter uma crise nuclear que não mata a gente. Porque a gente não vende para governo. A gente não depende de governo. De vez em quando eu faço um edital aí da Secult, que ele dá um gás pra gente, dá um fôlego pra gente, né, viver mais tempo, mas a gente busca outras formas de financiar para não depender de governo. Não porque a gente acha que é errado depender de governo, mas porque se eu depender do governo, eu vou fechar. Sim. Se eu depender do governo, eu não, né? O desafio é esse: como fazer com que livros que, na média, vendem, a média de venda de um livro é de 40 exemplares numa editora pequena. A média. Ou seja, uns vão vender 80, 100, 100 e pouco, mas alguns vão vender 20, 10, 12. Tem lançamento meu que vende 7 livros. Então, qual é o desafio? Como você vai fazer para manter o sistema de edição com essa compra pequena de livros? Porque se você vai fazer 50 exemplares ou 5.000 exemplares, há um custo que é o mesmo, que é o custo de criação, de edição, design, registro editorial, uma série de coisas. Depois, o outro custo, que é a impressão, é um custo que quando você vai imprimir, você não tem. Mas na primeira, ou eu tenho que pegar esse custo e botar para 50 livros, ou para 5.000 livros. Esse que é o bom de uma editora grande. Se ela bota o custo para 3.000 livros, o livro para ela sai como se fosse R$2, R$3. Né? Só que ela não vende a R$10 porque ela bota que é o seguinte, mesmo ela fazendo 3.000, ela sabe que aquele livro tem potencial de venda de 500 exemplares em um ano. Então ela bota o custo em 500 livros. Entendeu? Entendi. É por isso que às vezes a gente vai pro... Não tem quando a gente está na rodoviária, no aeroporto, em alguns lugares, no shopping, aparece aquela feira de livros, livro a R$10. Sim. Aquilo para mim é uma alegria enorme e uma tristeza enorme. A alegria é enorme porque eu vou achar um monte de coisa boa ali a R$10. Às vezes 2 por 10. Né? E a tristeza é porque são livros que o mercado editorial não absorveu. Né? Eles fizeram 3.000 exemplares, botaram o custo em 500, venderam 800. Aí vem aquela curva da Apple. Chega um momento lá que ele sobe, vende, daqui a pouco ele para. Aí ele não vende mais. Então o que eles fazem? Eles chegam para alguns distribuidores, que são esses caras que vendem nesses eventos, e falam, olha, eu tenho aqui 10.000 livros a R$1 para você. Aí o cara vai lá, paga R$10.000, pega 10.000 livros na editora, que é o que ela não tá mais, mas para ela tá pago, para ela já tá pago, entendeu? Já tá tudo, né? Eles pegam esses 10.000 livros e eles vão distribuir esses 10.000 vendendo a R$10, a R$5, a R$8 nessas feiras, entendeu? Aí eu lembro uma vez chegando com o meu amigo Marcos Ramos de uma viagem que a gente fez
pela América do Sul, a gente chegando no Rio de Janeiro, já sem dinheiro nem para voltar para casa, né? Tinha só a passagem e acho que me restava tipo R$ 70 no bolso, né? E ele devia ter mais uns 70, R$ 60. Aí a gente se depara com uma feira dessa, aí a gente entra, né? Chego lá, Zé Carlos Oliveira, Diário Selvagem, Zé Carlos Oliveira, para mim um dos maiores livros escritos, sabe? Que é o Zé Carlos Oliveira capixaba, mas foi para o Rio de Janeiro e virou cronista do Jornal do Brasil, né? Voltou aqui para morreu aqui em Vitória e produziu esse diário dele. Esse diário dele é uma das, assim, para mim, a grande obra de uma vida é esse diário que um escritor pode produzir, né? Se esse diário fosse de um francês, de um inglês, de um espanhol, que são idiomas, né? A gente estaria lendo esse cara, tipo, traduzido para 10 idiomas, né? Aí, R$ 10, gente, aquele calhamaço de 600 páginas, né? Lindo, que eu tinha um exemplar em casa, comprado a duras penas por R$ 60, eu acho, que eu tinha comprado no lançamento. Aí eu peguei, e do outro lado, o Reinaldo Santos Neves, a Ceia Dominicana, do Reinaldo Santos Neves, outro calhamaço da Bertrand Brasil, uma editora grande também, né? R$ 10. Aí eu peguei e falei, Marquinhos, eu tenho 70 aqui, ó, eu vou comprar, Aí eu peguei todo o dinheiro, sobrou para mim uma coxinha na estrada. Comprei tudo de Zé Carlos Oliveira e Reinaldo Santos Neves. E no Marcos também comprou também, outras coisas lá. Aí a gente fez uma foto com aquele monte de livros e voltou com fome do Rio até Vitória. Mas super feliz, super alegre. Mas me diz uma coisa. Vai, continua. Não, é porque o Lima tá perguntando pro Sérgio Blanc. Isso, Sérgio Blanc é um personagem também dos anos 80, mas eu nunca acompanhei porque eu não estava em Vitória nos anos 80, né? Quando eu tô aqui em Vitória nos anos 90, já no final dos anos 90, Sérgio Blanc foi um grande responsável pela minha formação intelectual, cultural, humana, porque eu fui trabalhar, vocês estão falando das livrarias ali da Duque de Caxias, né? Que você tinha a livraria da Ilha, você tinha a Logos, né? E a própria livraria da Ilha, eu sou doido por aquele ponto. Se eu tiver dinheiro, eu vou alugar aquela loja para fazer uma livraria da Cousa ali na Duque de Caxias. Está fechado até hoje. Já vou lançar o financiamento coletivo aqui para a gente alugar aquela loja. A livraria da Ilha, nos anos 70, ela se chamava Âncora. Aí depois ela virou a Edição. Aí a Edição partiu, aí virou Livraria da Ilha e Edição. E quando eu vim para Vitória, eu precisava de um emprego. E eu precisava de um emprego e tal. E aí eu fui naquela loja, na Duque de Caxias, eu tinha 20 anos, né? Eu fui naquela loja na Duque de Caxias, ali na Livraria da Ilha, porque ficava o escritório da Livraria da Ilha em cima. A Livraria da Ilha era uma rede, acho que com 7 lojas na época. Uhum. Tinha no shopping, tinha Jardim da Penha e tal. Aí eu peguei e falei, eu quero falar com o dono. Aí eu falei bem assim, eu falei assim, mas o dono, ele não atende ninguém, não. Eu falei, não, mas eu preciso falar com ele. Não, mas ele não atende ninguém. Eu falei, não, eu espero ele sair. Então eu sentei lá na recepção e fiquei. Aí eu fiquei 1 hora, 2 horas. Aí eles viram que eu não ia desistir. Aí o dono me recebeu, Danilo. Danilo é irmão da professora Esté Abreu. Danilo Abreu, irmão da professora Esté Abreu. Uma senhora brilhante, uma pesquisadora brilhante aqui de Espírito Santo. Aí o Danilo me atendeu e falou, o que você quer, rapaz? Vamos lá. Aí eu falei, BSC, eu tô precisando de um emprego, porque eu vim lá do interior, já acabou meu dinheiro, vou fazer história aqui na UF, se eu por acaso, se o senhor não me der um emprego, eu vou ter que ir embora. Aí ele falou, BSC, eu não preciso de ninguém, não, mas como eu gostei do seu jeito, eu vou te contratar. Aí ele me contratou, fui trabalhar na Livraria da Ilha, e quem trabalhava lá era Sérgio Blanc. Sérgio Blanc, ele era o Relações Públicas da livraria. Organizava os eventos, organizava os lançamentos. Algumas edições que a Livraria da Ilha chegou a fazer, acho que 2 ou 3 livros, Sérgio Blanc que coordenava. Então, o Sérgio Blanc me ensinou muita coisa, mas muita coisa. Ter ele como autor da minha editora hoje E meu sonho na época era ter uma editora. E aí, eu saí de vendedor, aí eu comecei a fazer compra. Depois virei vendedor, né, da livraria, depois eu fui pro escritório.
Oi? Pergunta, professor. Pergunte. Por que você investiu, você e Nath, não sei como é que foi isso, na coisa da editora? Na coisa da Pois é, editora. a coisa da editora. A editora é anterior a eu e a Nath, inclusive. A Nath é a minha parceira do café. A Nath Tá. que ajudou a formar essa coisa do café de 3 anos para cá. De botar a coisa na rua, como a gente chamava na época, né? Vamos botar a coisa na rua. Né? A coisa vai para a rua, a coisa vai para o olho da rua. Essa que era a nossa ideia. Mas a editora tem 10 anos. Nessa época da Livraria da Ilha, eu lembro que eu tinha pequenas editoras que eu admirava muito. Tinha a Quiamé, do Rio de Janeiro, tinha a Imaginário de São Paulo, do Plínio Coelho, você tinha a Estação Liberdade, que ficava em São Paulo também, Sim, você tinha a Iluminuras, se não me engano, no Rio, e eu gostava muito dessas editoras pequenas. E aí eu comecei a botar essas editoras na rede. Massa. O dono me dava essa possibilidade, então eu comecei a entrar em contato com essas pequenas editoras e a gente começou a ter livro delas na livraria, né? E aí meu sonho era ser editor, eu queria ter uma editora, né? E aí acabou que a vida me levou para outro lugar, eu acabei saindo da Livraria da Ilha, dei uma volta lá no judiciário, voltei de novo para a cultura por causa de uma peça de teatro, e aí eu tive que fazer uma peça de teatro chamada Cárcere, que eu tinha escrito com o Vinícius Piedade, meu parceiro lá de São Paulo. E aí, tipo, a gente meio que tinha que fazer um livro para eu circular junto com a peça. E aí o Rodrigo Caldeira, que é meu parceiro, o cara que fundou a editora, na verdade, falou assim, vou fazer artesanal, que ele gostava de fazer artesanal. Só que a gente precisava de 300, 500 livros, não tinha como fazer aquilo para artesanal. Então foi a primeira vez que ele fez um livro que a gente levou para a gráfica, imprimiu, e é o primeiro livro da editora Cousa. Cousa, ele já usava esse nome em casa. Ele prensava aquilo e pintava em canetinha. Sabe? Ele fazia artesanal, tudo artesanal. Eu acabei com a vida dele. Ele fala assim, nossa, eu tinha uma ideia. Até hoje ele faz um livro, que é um livro artesanal, que ele datilografia inteiro. Você tem, Gil, esse livro? Poemínimos? Tem, Poemínimos. Tá até por aqui. A Cousa era para ser isso daí só. Entendeu? Aí Caldeira fala que eu acabei com o projeto de vida dele, acabei com essa coisa industrial. Mas o livro, mesmo industrial, ele é muito artesanal. Se você vai para uma gráfica, né, você tem as máquinas de última geração, mas se não for o trabalho humano organizando os cadernos ali, organizando as coisas para levar de um lado para o outro, dá tudo errado. Não tem nenhuma máquina que você enfia o texto e sai um livro do outro lado, não. Você tem que ainda que o trabalho de encadernação, o trabalho de produção editorial, eles são importantíssimos ainda hoje, né? Essa que é a minha defesa aí, quando o Caldeira vem com esse negócio aí que eu acabei com a vida dele, acabando com o artesanal. Mas ele tem ali ainda os projetos ele ali, pode né? ser esse pode ser um ramo dentro da Cousa, né? Pode ser. Né? O Caldeira, ele é diretor de projetos artesanais. Aí, sensacional. Aí ele produz uma coisa a cada 2 anos, a cada 3 anos, entendeu? E no final talvez seja o que fique, né? E a gente tem seu livro que vai sair, que vai ser muito isso, né, Gil? A gente vai começar a montar, acho que esse mês ainda, seu livro, né? E a gente vai montar tomando um vinho, tomando uma cachaça, e a gente vai montar seu livro, né? Estaremos lá com máscara e tudo, e carimbando ali, e montando. Querido, mais uma outra pergunta. Fala um pouco dos projetos aí que vocês vocês criaram nesse momento de pandemia para se sustentar, né? Vocês estão falando aí da coisa do abraço, né? Do projeto do abraço, e não sei se tem outros projetos, mas fala um pouco para a gente entender melhor, quem não sabe. Quando veio a pandemia, a gente ficou sem chão. Assim, inicialmente a gente ficou sem chão. A gente não sabia o que fazer. Inclusive, como eu falei que a gente era barato da edição, eu tinha até esquecido do porquê da gente... Peraí, Fubá. O Fuf está aqui querendo participar.
eu tinha até esquecido, assim, essa questão da gente ser resistente é uma coisa que eu tinha até esquecido na hora, sabe? Porque de tanto que foi um baque pra gente. Né? A gente estava lá com a loja, teve que fechar a loja, essas coisas. Né? A gente só contou com muito apoio, né? Teve apoio, gente da editora, autores da editora, que depositava dinheiro na conta da editora. Eu falava, vem cá, você depositou dinheiro para quê? É para ajudar a pagar as contas. Eu falei, não, para com ele. Não, a coisa não pode morrer, não. Né? Então, a gente teve esse apoio todo no começo, inclusive eu consegui pagar muitas das contas do mês por causa de doações sem pedir, sabe? Sem pedir nem nada. O cara chegar e a poeta, daqui a pouco aparece dinheiro na conta de dinheiro. Ele, por que isso, gente? Não, é por isso. Eu falei, você quer que eu pego mais livro para você? Não quero livro, não. Né? Porque geralmente aqui a gente faz o seguinte, né? A gente imprime os livros, né? E às vezes os autores, eles podem comprar os livros com metade do preço, ou alguns com um valor um pouco maior, tal. Né? Depende, né? Então, os autores adquirem livros por um preço menor do que o que a gente vende para o público, né? Então, assim, às vezes, quando você compra o livro do autor, você também está ajudando a editora do mesmo jeito, né? Por causa desse desconto que a gente dá para o autor. Né? Então, e é bacana, às vezes, por exemplo, eu tenho autores que vendem livro mesmo, assim, vende em bar, tal, essas coisas. E aí, quer dizer, quando tipo, a gente imprime para ele, e aí tem a grana que ele faz, ele pega consignado, né? Então tem uma grana que fica para ele e outra grana entra para a editora. Então você sustenta duas entidades aí, o autor e a editora, né, desse modelo, né? E aí, tipo, os caras, vem cá, depois você tá querendo o livro, é isso? Mas você botou um valor aqui que eu não sei quantos livros você quer. Não quero livro, não. Eu só quero que a editora fique viva. E aí foi bacana, e aí, tipo, a gente começou, então, a ter uma tranquilidade para poder pensar para onde que a gente ia nessa coisa toda, né? Para onde que a gente caminhava. E aí a gente teve a ideia de movimentar a cozinha, mas depois a cozinha não deu mais para movimentar. A Natiele, ela tá com um problema no joelho, que ela tá de muleta desde janeiro, que ela tomou uma queda, e ela vai fazer outra cirurgia agora, né? Então não tinha como ela ficar em pé lá fazendo coisas também e tal. Então a gente inventou um kit de presente para a gente poder mandar para as pessoas. A gente falou assim, poxa, como é que a gente vai fazer para poder vender os livros? Eu lembro que a gente organizou o estoque todo no salão, que o salão estava vazio, e eu olhei para aquilo e falei, gente, a gente tem muito livro, mas tem muito livro. Então a gente começou então, a colocar o livro, perder um pouco no valor dele, mas isso, consolidar no abraço. E o abraço virou um sucesso, que vai o livro, vai um café especial, né? Geralmente o café do Altoé, ou um café da Trentino, né? Que são cafés que valorizam muito o produtor também, né? Lá na origem, né? É quase que uma relação do produtor, o torrador e a gente, né? Sim. Então é uma rede de comércio muito justa. Né? Esses produtores hoje em dia eles têm possibilidade de manter a família na lavoura com conforto, né? Porque o café dele que era vendido para uma torra grande e torrado como qualquer coisa, agora ele é analisado e você vê que ele é um café que vale mais e esse dinheiro fica para ele, não fica para o... Né? E aí foi um sucesso, a gente vendeu muito abraço, tem vendido muito abraço. Livros estão esgotando, a gente está reimprimindo agora, a gente voltou à fase de reimpressão de livro. Massa. E a fase de impressão. Então a gente voltou a imprimir e a reimprimir com essa estratégia. Né? Então meio que a gente se adaptou a isso. A gente, esse mês mesmo já lançamos o livro do Salsa Brezinski, o Aviso aos Navegantes, lançamos o livro do Fábio da Flom, o Sol para Valentino, Sonetos Lindos. Vamos lançar segunda-feira 2 do Matusalém Dias de Moro, Sonetos da Madrugada e os Subsídios para a História de Una. A gente está numa pré-venda que vendeu muito, que é do Versos Pandêmicos, né, Elegia do Corona Versos Pandêmicos, do Carlos Fonseca. Vendeu muito. E a gente vai lançar mês que vem, mas já está mandando notícia da atual literatura brasileira, organizado pelo Vitor Sei, pelo André Delmasco, pela Letícia Malloy. São 81 entrevistas com autores de todo o país, Espírito Santo, de fora, né, de Chacal, né, a Jari de Arraes, né, tem muita coisa legal.
Daqui a 20 segundos... 15 segundos. A gente pode retomar rapidinho, fazer um encerramento? Daqui a 20 segundos, 10 segundos. Pode ser. Eu tenho que ir para a loja, eu tenho que juntar meus livros, entregar os abraços e entregar meus livros hoje ainda. A gente volta e faz o encerramento.